Vamos lá então, primeira aula de inglês. E para nossa primeira aula, a gente vai começar lá do mais básico, do zero, mas sem aprender frases prontas. Aqui a gente não vai ver frases prontas, frases para usar no aeroporto. Eu não vou trazer esse tipo de conteúdo aqui. Aqui eu vou ensinar vocês a falarem a língua. Vocês vão falar frases, montar as frases do jeito que vocês quiserem e não aprender frases prontas. Então, começando do zero, nós vamos falar primeiramente de pronouns, a princípio de subject, pronouns, e verb to be, famoso, né? E aqui vocês vão ver que o verbo to be não é esse monstro de 7 cabeças que as pessoas fazem. E não é igual em escola ou cursinho de inglês que você vê o verbo to be e fica estudando e vendo aquela tabela por anos e parece que não entra. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que isso e que o verbo to be não precisa ser revisado pelo simples fato de que, querendo ou não, ele vai continuar aparecendo no inglês o tempo inteiro. Então você não precisa se preocupar com decorar verbo to be, memorizar e aprender. Porque se você estiver estudando inglês, isso vai ser um processo natural, já que ele vai aparecer do começo ao fim, do iniciante, do nível zero ao fluente. Então vamos lá. Começando aqui com pronouns, eu vou explicar para vocês o que é pronouns, o que são pronomes, né? Isso em qualquer idioma ele tem a mesma função, que é basicamente evitar repetição de nomes, seja nome de objeto, nome de coisa. Por exemplo, vou usar aqui o português, mas é para exemplificar para vocês, tá? Minha casa é bonita. Ela é amarela. Então aqui eu usei um pronome no português, né? Eu usei o ela para falar da minha casa. Por quê? Para evitar que eu precise repetir minha casa de novo. Não tem necessidade de eu repetir minha casa. As pessoas já sabem que eu tô falando minha casa. Então, em vez disso, eu utilizo um pronome que é o ela. No inglês é a mesma coisa. Então, é para isso que servem os subject pronouns. Quais são eles? I, you, he, she, it, we e they. Cada um deles, o que significa? Eu, você ou vocês, tá? Serve tanto para singular quanto para plural. He, ele. She, ela. Esse aqui muita gente troca he por she por he, mas não tem o que fazer. É realmente de tanto você ir ouvindo e vai memorizando. Não tem muito macete para esse não. E o it, esse é um pouco mais difícil de entender, porque nós não temos um it no português. Então, esse pronome it não existe no nosso idioma, por isso é bem difícil traduzir e até mesmo explicar, entender ele, né? Algumas pessoas gostam de traduzir o it como isso. É uma tradução válida, mas eu também gosto de incluir a tradução de ele ou ela, que, na minha opinião, o que mais aparece é o it, parecido mais com ele ou ela do que isso. Por exemplo, minha casa é bonita, ela é amarela. Aqui já é uma situação em que eu vou usar o it. Então, my house is beautiful. It is yellow. My house is beautiful, it is yellow. Basicamente, o it vai ser para animais, objetos e até mesmo bebês, se não tiver aí claro qual seja o gênero do bebê. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque se tiver claro que é uma menina e você usar o it, pode soar um pouco rude. Mas, no geral, é utilizado para animais que você também não sabe o gênero, não é o seu animal de estimação. Se for o seu animalzinho, você sabe que é fêmea ou macho, você vai
escolher entre he ou she, né? Então, o it é quando você tenta ser neutro de certa forma, quando você não sabe ali qual que é o gênero do animal, bebê, ou enfim, coisa no geral, nunca vai ter gênero. O we, que é para nós, né? E o they, que é para eles ou elas. Outro erro muito comum é as pessoas tentarem falar his e she's para transformar em plural, né? Eles, elas, mas isso não existe, tá? Para ambos vai ser o they, they. Então, esses são os pronomes no inglês. De todos é equivalente, né, ao português, equivalente ao que está a tradução aqui. O mais dificinho mesmo de entender é o it. Ah, em que casos o it vai ser isso? Por exemplo, para falar de situação, aí a gente pode traduzir como isso. Por exemplo, it is hard. Então, isso é difícil. Então, aqui seria um dos casos que dá para usar o it, a tradução como isso. Anna is my friend. Então, Anna is my friend. Ana é minha amiga. Ana mora na casa ao lado. Então, eu quero falar aqui, e aí, ao invés de usar Ana, eu vou usar o she. Então, she lives next door. Então, simplesmente para não repetir o nome dela mais uma vez, ok? E aí, o verbo to be. Onde que entra o verbo to be? Gente, o verbo to be, ele não é tão especial assim quanto as pessoas fazem ele parecer, tá? O que que torna o verbo to be tão estudado como ele é, né? Ele significa duas coisas: ser ou estar. E isso por si só já explica o porquê a gente estuda tanto o verbo to be. É porque a gente fala a palavra ser ou estar no português o tempo todo. E isso acontece no inglês. O verbo to be é dito o tempo todo, ele é muito falado. Então, uma coisa que você vai utilizar do começo ao fim, é lógico que você precisa dominar aquilo. Então, por isso que o verbo to be ele é tão comentado. Outra razão é porque ele tem regras especiais, então aí ele tem regras só deles. Mas fora isso, gente, fora isso, não tem mais nada. Então, duas razões aqui. Por que ele é tão comentado? Muito utilizado. E ele tem regras especiais. Mas, por exemplo, a gente tem o verb to eat, verb to drink, que são verbos aí como o verbo to be, vamos combinar. Eles não vão ter regras especiais e lógico que não são tão utilizados quanto o verbo to be. Outra questão é a conjugação. O verbo to be, ele tem uma conjugação que a gente consegue dividir aí em três quando a gente vai para o presente, que é o primeiro tempo verbal que a gente vai ver. Então, aí o que isso significa? O verbo to be, no presente, tá, gente? Isso é para o presente. Ele vai se dividir em am, am, is e are. Cada um aí de acordo com o pronome, esses pronomes aqui que a gente viu. Então, se eu quiser falar eu sou, eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ai, mas como eu sei se a pessoa está falando que é ou está? Pelo contexto, gente. No inglês, a diferença entre ser ou estar é contextual para eles, tanto que eles não precisam nem de duas palavras para diferenciar isso. Eles usam a mesma palavra e aí você vê pelo contexto. Se eu falar you are happy, você é feliz, não sei, a pessoa pode ser que ela está feliz ou pode ser que ela é feliz. Mas se eu falar you are happy now, você está feliz agora, eu já sei que é momentâneo. Então é muito de contexto, tá? Então a gente tem you are, he is, she is, it is, we are, they are.
Gente, é isso. Serve para falar que alguém é ou alguém está alguma coisa, tá? Então vamos supor, eles são amigos. They are friends. Ela está estudando. She is studying. Nós somos uma família. We are a family. We are a family. Então, não tem segredo. Aí o que acontece? As regras especiais que nós falamos quando nos referimos ao verbo to be, além dele ter aqui, né, dividir em 3 conjugações diferentes, ele vai ter regras para pergunta e frases negativas. Eu vou usar essas aqui que eu já escrevi com vocês. Então, they are friends, no negativo, a gente vai colocar um not depois do verbo to be. Então, eles não são amigos. They are not friends. E isso, esse are not pode se contrair aí para ficar mais rápido na fala, para ficar mais fluido, mais natural, para aren't. Então, they aren't friends. They aren't friends. She is studying. Deixa eu separadinho aqui. She isn't studying. She isn't studying. We are a family. We aren't a family. It is hard. It is not hard. Ou it isn't. It isn't hard. Aí, qual que eu falo? Eu falo is not ou isn't, are not ou aren't. Pode ir com qualquer um dos dois, tá? Para falar de uma forma mais rápida e mais fluida, quando você contrair aqui com um apóstrofo, vai ficar mais fácil. Mas essa junção aqui, ó, é só o not, que juntou aqui mesmo. A gente coloca o apóstrofo aqui entre o N e o T no lugar do O, tá? Então, é basicamente isso no negativo. Para fazer uma pergunta, a gente vai só inverter o verbo to be com o sujeito da frase, né? Que no caso é quem está executando aqui a ação. Então, they are friends. Are they friends? Are they friends? She is studying. Is she studying? Is she studying? We are a family. Are we a family? Are we a family? It is hard. Is it hard? Is it hard? Então, trocou aqui sujeito com o verbo para fazer a pergunta. Outro ponto muito importante é que nem sempre o pronome vai estar explícito. Às vezes vocês vão ter que entender qual é o pronome daquela frase, né? Então, se aqui eu falo, por exemplo, vou colocar em português, Amanda está, sei lá, triste. Amanda está triste. Pronto. Simples. Aqui, não é que obrigatoriamente eu preciso passar para she, tá, gente? Eu posso falar simplesmente o nome dela e eu só vou usar o she caso eu já tenha falado o nome dela e esteja muito redundante eu ficar falando Amanda o tempo todo. Então, she ou o nome. E aí, eu vou ter que saber aqui qual que é o verbo to be equivalente a Amanda. E aí eu vou lembrar que Amanda é um she. Não preciso deixar isso explícito, tá? Não preciso falar she se eu não quiser. Amanda is sad. Porque eu lembrei que com ela, com she, a gente usa o is aqui, né? Então, é basicamente isso. Então, para resumir, o verbo to be, ele é tudo aquilo que a gente fala de ser e estar. E a tradução da conjugação é confusa porque no português tem muitas traduções. Então, ó, enquanto no inglês a gente vai ter am, is e are, nós vamos ter só essas três. No português, nós já temos sou,
é, somos, são, estou, estamos, está, estão. Então, no que no inglês são só 3, no português a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 8 conjugações diferentes, tá? E é isso, gente. Basicamente, outra coisa sobre o it é que ele aparece quando no português não tem sujeito, né? Não no caso de sujeito oculto, mas sim quando não tem o sujeito. O que significa não tem sujeito? Quando ninguém está executando aquela ação. Por exemplo, está chovendo. Aí você pensa, quem está chovendo? Ninguém está chovendo. Fala, tá chovendo, não tem sujeito nessa frase. Não é como se eu falasse assim, comi pizza ontem. Aqui não, o sujeito não está explícito, ele não está aparecendo, mas tem, né? Que é o eu. Eu comi pizza ontem, eu fiz a ação de comer. E aí muita gente acaba seguindo, né, a questão do português para o inglês e acaba falando só is raining, is raining. Isso não é possível porque no inglês, sempre que aparecer um verbo, é obrigatório que tenha um sujeito executando aquele verbo, mesmo numa situação como essa, que não tem alguém executando o verbo, é só uma situação. Então a gente vai colocar o it nesse caso, tá? It is raining. It is raining, ok? Então, resumindo, coisas principais que vocês precisam. Pronomes, entender que pronomes são usados para evitar redundância, repetição de nome, de coisa, de pessoa, de objeto, né? Você vai lá e troca o nome daquilo por um pronome. Esse nome precisa ter sido dito antes, né? Para que a pessoa entenda do que você está falando, tá? E o verbo to be, que nada mais é que o verbo ser e estar, ok? Então, se você é, você está, eles são, eles estão, tudo isso a gente vai usar o verbo to be. O verbo to be, quando conjugado no presente, se divide em 3, am, is e are, tendo cada um deles o seu pronome equivalente. Às vezes o pronome está oculto, seja pelo próprio nome da coisa, ou porque no português não aparece, mas no inglês vocês têm que fazer a conjugação do verbo de acordo com esse pronome, e aí vocês colocam, tem que sempre ter um sujeito, seja ele o próprio nome, o nome próprio da coisa ou pessoa, ou o pronome como substituição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem me mandar aí que eu vou responder vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima.